sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Janaína, sou engenheira agrônoma, mestre e doutora em produção vegetal. E hoje nós estamos aqui com o Dr. Alexandre Maciel, advogado, especialista em direito previdenciário. E hoje vamos bater um papo com ele aqui para a gente entender como que funciona essa questão de aposentadoria rural. Tudo bom, Alexandre? Muito obrigado por aceitar o convite, e tirar suas dúvidas. Prazer tudo. Você quer se apresentar, falar do seu escritório? Bom, prazer, estar aqui com vocês, Eu faço parte da MCM Advogados, Nós somos um escritório que tem sede em Teresópolis e também aqui em Conquista, Trabalhamos aqui em conjunto aqui com a Janaína, Temos uma parceria. E além das áreas de direito civil, direito consumidor e família, nós atuamos também na área do direito previdenciário, que é a área que eu milito. E no caso muito específico aqui, a questão da aposentadoria rural, que a gente vai bater um papinho hoje sobre isso. Isso aí. Alexandre, eu não entendo nada de aposentadoria rural, eu acho que muitas pessoas têm essas dúvidas, Vou colocar uma situação aqui que é muito comum na zona rural. Vamos supor que eu estou lá com os meus 18, 19 anos, começo a trabalhar lá na roça, ou eu estou trabalhando ali com meu pai, com a minha mãe, ou eu estou arrendando a terra de alguém. Nesse momento eu já devo me preocupar com a minha aposentadoria lá no futuro ou não? Como que isso funciona? Sem dúvida, esse é que é o grande problema, A gente, quando é mais jovem, a gente não tem o costume de fazer uma coisa chamada planejamento previdenciário, Então, o planejamento previdenciário, ou seja, a aposentadoria de forma planejada, é a melhor das soluções. Por quê? Porque você, além de saber quando você vai se aposentar, você já consegue fazer uma projeção de quanto você vai receber na sua aposentadoria. Então, para esse jovem de 18 a 19 anos, que é trabalhador rural, que pretende se aposentar como trabalhador rural, é importante, que ele faça esse planejamento previdenciário focando a aposentadoria rural, que é diferente das outras aposentadorias por tempo de contribuição, por idade, que não existe. Agora a gente só tem a aposentadoria por idade, por tempo de contribuição com a reforma, a emenda constitucional, a número 119, ela alterou todo esse processo, Algumas aposentadorias que estavam em curso, ou seja, estão entrando naquilo que a gente chama de fase de transição, Então elas estão naquele modo em que pega um pouco da lei antiga e um pouco da lei nova e a pessoa paga como se fosse um pedágio para poder se aposentar. Mas nesse caso específico, o ideal é ele fazer uma coisa que a gente chama de planejamento previdenciário, onde ele vai poder saber todas as informações, quanto que ele vai ter que recolher para ele se aposentar no melhor tempo possível. Isso é que a gente procura falar, Para não ficar lá muito idoso e ainda tendo que trabalhar. E nem muito jovem, que também receba um valor muito pequeno, entende? Tem isso também, então, não sabia desse detalhe. Hoje em dia a gente trabalha com a melhor data para aposentar, não é a menor data para se aposentar. Porque a menor pode te dar um benefício ruim, ou, vamos dizer assim, não tão bom quanto você teria se você recolhesse mais algum tempo. Então, isso tudo a gente foca no processo de planejamento previdenciário. Quando uma pessoa nos procura, ela diz, olha, eu quero saber como é que eu posso fazer para me aposentar, quanto tempo falta, quanto que eu vou receber. Então, a gente faz uma análise do que ele já trabalhou, de quanto ele vai ter que trabalhar, quanto que ele vai recolher e qual vai ser a projeção para ele. Planejamento previdenciário é retorno de investimento. A pessoa tem que ter isso em mente hoje. Quando você se aposenta, hoje em dia, você está buscando obter o retorno de todo aquele período que você recolheu, o INSS. Só que a aposentadoria rural tem algumas especificidades. Por exemplo, ela é, vamos dizer, mais tolerante em relação a algumas lacunas de recolhimento, e ela está muito focada na agricultura familiar. Então, o foco dela é aquela pessoa que trabalhou durante um tempo, muitas das vezes com a sua própria família ou não,
e que precisa comprovar essa atividade, porque essa é uma atividade protegida por lei, a atividade do trabalhador rural. E por isso ele tem uma aposentadoria diferente do trabalhador urbano, completamente diferente, que tem que ter todos aqueles recolhimentos comprovados. Agora, em contrapartida, o trabalhador rural precisa ter cuidados em relação, para conseguir a aposentadoria rural, em relação à sua atividade, né? Então, o produtor rural está ali, aí os anos vão se passando e muitas das vezes ele acaba, por uma questão ou outra, indo para a informalidade de alguns processos. Já houve tempo em que a gente conseguia aposentar uma pessoa na área rural com uma mera declaração do sindicato. Sim. Mas esse tempo passou. Por quê? Não consegue fazer isso mais hoje? Não, porque o INSS ele foi fruto isso acabou tendo assim, a necessidade de aprimorar esse procedimento por conta de muitas fraudes. Então o INSS agora ele pega um conjunto de informações que vão desde o testemunho, pessoas que trabalham junto com a pessoa, ou são vizinhos, que conhecem aquela pessoa há anos, que fazem, né? Esse testemunho ainda existe. Existe, né? Esse processo existe, ainda, né? com certeza, ele mas não podem ser parentes. Tem esse Nem amigos, tem que ser pessoa, não, ele é vizinho. Vizinho ali que não tem... Exatamente, não, realmente aquela pessoa trabalha, eu até já comprei dela, alguma coisa assim dessa situação também. Mas é um outro conjunto de documentos, não é só isso. Então, por exemplo, eu comprei insumo. Comprou adubo defensivo, lona, nota fiscal. Você sabe o que acontece muito, Alexandre? As pessoas têm o costume de comprar, às vezes tem um casal, né? E compra tudo no nome do marido e não compra nada no nome da mulher. E acaba que na hora de aposentar não tem nenhuma nota. Seria uma forma de comprovar, né? Sim, isso é importante, né? Ter isso em mente. Então, na verdade, você precisa procurar juntar todos esses elementos. Então, um elemento importante é isso, né? Outro, de notas de entrada, de sementes, de insumos. Isso é a primeira coisa. Outro documento também que é muito importante, que invariavelmente o produtor rural não vai escapar disso. Por exemplo, a questão de participar de algum programa de incentivo do governo, né? Algum incentivo voltado à agricultura familiar ou ao produtor rural, à área de produção rural que ele está trabalhando. É necessário guardar esses contratos, que eles também fazem prova. Outra coisa, recebimento de seguro, né, de produção. Eventualmente ele recebeu algum seguro por conta da produção que ele perdeu por uma intempérie, alguma praga, alguma coisa que seja coberta pelo seguro. Você está passando uma informação super relevante, porque aqui a gente atende produtores que às vezes realmente aconteceu algum intempérie, teve uma chuva de granizo e perdeu, e ele está com um custeio ativo, né? Aquele custeio lá do Pronaf. E aí ele recebe esse custeio. Então, aquele recebimento do seguro já serviria de comprovação também. Olha, isso é super importante. Vamos guardar todos os recibos. São uns detalhezinhos, né? Aí, no caso também, para quem é da agricultura familiar, tem um documento que antigamente chamava DAP e hoje se chama CAF. Esse documento também serviria como comprovante. Né? E a famosa nota fiscal também, né? Porque isso aí também é um outro grande problema. A gente tem trabalhador rural, muitas das vezes, o produtor rural, né? Muitas das vezes ele tem algumas questões relacionadas a isso, de não emissão de nota, por conta de imposto, há um teto, se passar disso, enfim, pode dar algum problema, mas a gente entende o seguinte, né? Quer dizer, ele precisa buscar orientação com o contador dele, ou com, no caso, com vocês aqui da área de agronomia, para que ele possa receber a orientação adequada e entender o custo-benefício de se emitir uma nota fiscal, não é? E de não assumir os riscos que ele está sujeito em caso de não emissão dessa nota fiscal. Não é? Então a gente não está falando só do benefício de você estar, em termos fiscais, a prumo com o fisco. Nós estamos falando dos outros elementos
como por exemplo a aposentadoria, que depende desse documento para comprovar, por exemplo, que entre um ano e outro ele trabalhou. Entendeu? Isso faz prova de período de contribuição. Você me lembrou uma situação que aconteceu com a minha família. O meu pai, quando ele foi se aposentar, ele tinha 20 anos de talão de nota. Então ele juntou todo aquele processo, né, os talões de nota e dentre outros documentos que ele tinha. Então a aposentadoria dele, ele deu entrada num mês, no mês seguinte ele estava aposentado. Foi muito rápido, questão de um mês mesmo. E a nota fiscal de insumo, tudo era no nome dele. Enquanto minha mãe foi aposentar, ela não tinha nada. Porque tudo era tirado no nome dele. Não de maldade nem nada, porque era costume, né? E para ela conseguir aposentar, foram 3 anos. 3 anos para comprovar, e entrou essa questão do testemunho, foi bem complexo. Ela conseguiu, mas deu uma dorzinha de cabeça. Porque é o seguinte, a aposentadoria do produtor rural ela tem essa peculiaridade, né? Muitas das vezes isso é comum. O insumo sai no nome de um do casal, ou do marido ou da esposa, ou às vezes de um dos filhos. E como a produção é familiar, quando um deles atinge o período, a idade, né, de 60 anos e tal, isso acaba sendo, quando ele não tem esses documentos emitidos em nome próprio, ele vai precisar de fazer essas comprovações, né? De que trabalhou, que foi tirado no nome do meu marido, do meu filho, ou da minha esposa, porém eu estava trabalhando, e aí entra toda essa questão de testemunho, e é importante dizer o seguinte, não estou invalidando a questão do sindicato, muito pelo contrário, ele é também mais um documento. Antigamente bastava. Agora é mais um documento. Agora é mais um documento, a inscrição do sindicato rural para a sua região de produção, tá? Então nós estamos falando do produtor rural. Produtor rural. O produtor rural é diferente daquele cara que tem... Isso é uma confusão, né? Ele é muito diferente do empresário que tem, por exemplo, uma pequena usina de beneficiamento de legumes. Ele não é produtor rural. Ele é apenas então somente um empresário e vai para a regra normal de contribuição, né, de idade normal, ele é um contribuinte obrigatório pela atividade empresarial que ele tem, diferente do produtor rural, tá? Agora, o trabalhador rural, que não é o produtor rural, que é aquela pessoa, é outro caso, é aquela pessoa que tem um contrato de trabalho, pode ser por colheita, pode ser temporário, mas que trabalha sazonalmente. Esse tem que fazer os recolhimentos. Esse tem que seria carteira assinada de trabalhador. Carteira assinada ou contrato dentro da lei trabalhista, qualquer forma regular de contratação, e a atividade tem que ser exclusivamente ligada à produção rural. Então, por exemplo, você contrata uma pessoa para o seu sítio, mas ele atua como jardineiro. Ele é um empregado doméstico. Ele é considerado como empregado doméstico. Ele não é um produtor rural, ainda que ele esteja contratado numa área de produção rural. E o produtor rural tem também aquelas limitações para não desqualificá-lo em relação ao número de pessoas que ele contrata no período, né? Ele tem um limite, ele não pode contratar um número, isso é relativizado em função do tamanho da propriedade dele, da produção, mas ele tem um teto de contratação de pessoas para que aquilo não se caracterize como uma atividade empresária e ele se desqualifique para a produção rural familiar, entendeu? Então tem alguns detalhes que a gente tem que analisar ali no caso concreto para dar a melhor orientação, né? Lembrando, né, que o limite de idade continua sendo aquela história de 60 anos, 180 meses de carência, ou 15 anos, né? Para homens e 55 para mulheres, tá? 60 anos de idade para os homens, 55 para mulheres, e a carência 180 meses ou 15 anos. Essa carência é o período contributivo. No caso de trabalhador, mas no caso de produtor, isso é diferente, tá? Porque aí você... a legislação própria permite algumas flexibilizações em relação à contribuição. São 15 anos, mas são 15 anos ininterruptos ou ele trabalhou um tempo
como produtor rural, aí depois viu que não deu certo e foi fazer outra atividade. Aí tem a condição de você fazer o que a gente chama de aposentadoria híbrida. Você aproveita, nada que você coloca não perde, mas ela se torna uma aposentadoria híbrida. E aí você tem que analisar o caso concreto para ver o que se aproveita melhor em qual caso, né? Para lá ou para aposentadoria comum ou especial. Tem que analisar o que ele tem de documentação, né? E é importante que ele sempre tenha em mãos, né, de forma atualizada, pode procurar o contador dele ou o sindicato, o extrato de contribuições, para ele saber como é que está a vida dele, né? Ali existe o que a gente chama de extrato CNIS, que é retirado lá no meu INSS, com a senha GovBR. Ali ele vai saber a vida contributiva dele, como é que o INSS o enxerga até hoje. Se ele já está enxergando como produtor rural, se não está, se tem alguma questão de cadastro para fazer, e aí vai mais uma recomendação. Não deixe para fazer isso quando você tentar se aposentar. Vai ser difícil, né? Eu cheguei aqui nos 60 anos, cara, eu vou me aposentar. E chega lá, tem um monte de problema de vínculos, um monte de problema de documentação. Vá saneando isso ao longo da sua vida, se preparando para que quando você tenha as condições de carência, idade e documentação, você possa entrar e você possa se aposentar rapidamente. Entendi. Só recapitulando aqui, a gente tem essa situação aí dessa pessoa que começou a trabalhar aí com 18, 19 anos lá, então o ideal para ela é que ela comece a juntar lá notas de insumo no nome, se for para a ANAF, ter lá a CAF, os instrumentos de crédito também serviria, seguro serviria, tudo isso serviria, o contrato de arrendamento, tudo isso serve para... Qualquer coisa que vincule e que afaste qualquer dúvida de que ele realmente precisa ser cultural. Agora vamos colocar uma outra situação. Vamos supor que eu já tenho lá meus 40 anos, já estou trabalhando, nunca peguei um contrato de arrendamento, nunca tirei uma nota fiscal no meu nome, nunca tirei nenhum empréstimo no banco referente à rural. O que eu posso fazer? Eu tenho como... existe alguma forma da gente comprovar o que ele já trabalhou? Vamos dizer que ele já tenha trabalhado aí 12 anos, 15 anos. Existe alguma forma de comprovar ou ele vai ter que comprovar dali para frente? Não, existe desde que a gente consiga elementos históricos consistentes. Então, um deles pode ser a declaração do sindicato, outro pode ser a questão de testemunho de outros produtores rurais ou trabalhadores rurais. Agora a gente vai ter que olhar, né, vamos dizer assim, a forma como ele trabalhou, no local que ele trabalhou, para tentar buscar esses subsídios, né? Não, hoje em dia é muito difícil, por exemplo, ele pode ter outros membros da família dele que trabalhem no mesmo regime de produção rural, então pode ser uma coisa vinculante. Aí eu não tenho, mas meu pai tem, eu trabalhei a vida toda com ele, entendeu? Então isso pode ajudar, mas assim, o caso concreto não tem uma receita de bolo, entendeu? A gente cada caso vai ser um caso, né? E a gente precisa entender se ele trabalhou, quantos módulos, qual é o tamanho da área que ele produzia, que outros elementos ele tem de entrada de insumos e saída de produto, aonde a gente possa rastrear esse tipo de questão, enfim. Né? Às vezes uma declaração do SEASA também pode ajudar. Enfim, a gente tem que sair procurando... Fica mais difícil, né? Fica mais difícil. Bem mais difícil. O ideal é que a pessoa tenha assim, um mínimo de organização nesse sentido, de guardar essas documentações, porque 100% de certeza ela vai precisar de tudo isso. Né? E o INSS cada vez mais... tá apertando mais, porque às vezes as pessoas pensam assim, só pelo fato de morar na roça, de morar no sítio, já seria caracterizado como um trabalhador ou um produtor rural, mas não é. Às vezes você mora lá e exerce outra atividade. Não, e aí, exatamente, tem mais um detalhe também que as pessoas focam sempre em aposentadoria, sempre pensa em aposentadoria. E se ficar doente no meio da história? Exatamente. Sofreu um acidente. A pessoa vai precisar acessar os benefícios, né, de incapacidade laboral,
que são a incapacidade laboral temporária ou a permanente. Ela poderá até se aposentar por invalidez, se a pessoa eventualmente sofrer um acidente grave, não tiver mais condições de trabalhar. Tudo que eu falei em relação à aposentadoria vale para esse momento, e aí é muito mais grave. E quando a pessoa está se aposentando, ela fica chateada, demora, fica aquele angústia e tal. Mas quando a pessoa está sem poder trabalhar como trabalhador rural e não tem documentos e precisa, de qualquer jeito, receber esse benefício assistencial da Previdência, né? E não consegue porque não tem documentos comprobatórios, esse tipo de coisa, aí a coisa fica muito mais grave. Porque aí você pode deixar uma pessoa sem dinheiro para comprar um remédio, para um mínimo de manutenção da sua sobrevivência. E aí sim, tudo bem, a gente pode entrar com outros benefícios, por exemplo, tem o BPC-LOAS, que é o benefício da prestação continuada, que trabalha com a lei orgânica de assistência social, mas isso não é o certo. E também não deve ser muito rápido. Não é Nessas rápido. situações, a pessoa precisa de agilidade, Exato. né? Porque tem que comprar remédio, tem que comprar comida, precisa sobreviver, exatamente, e tem outros critérios. Por exemplo, aí a pessoa ela vai ter que estar com o cadastro em dia lá no CAD único, porque é necessário, é obrigatório ela estar no CAD único, vai ter que ir ao centro de referência de assistência social, fazer o CAD único, e às vezes ela não está conseguindo nem sair da cama. Entende? Então tem toda uma questão da necessidade da pessoa se preparar não só para se aposentar, mas para manter sua documentação previdenciária em dia, organizada da melhor forma possível, para no caso, no transcurso da sua atividade, se ela precisar também, ela ter condições de acessar os benefícios assistenciais da Previdência. É isso. Informações valiosas, muito valiosas. É isso. E se alguém quiser tirar alguma dúvida com você... Se quiser alguma orientação, é só comparecer aqui no posto do Denilson, né? A gente está aqui, nosso escritório aqui, né, em conjugação com o de vocês aqui, né? E vai ser um prazer analisar a documentação e dar essa orientação e ver como é que a gente pode efetivamente evitar que essa pessoa tenha problemas no futuro e que possa se aposentar no melhor tempo possível e não no menor tempo possível. Adorei essa frase, no melhor tempo possível. Melhor tempo possível, é isso. E você quer falar dos outros trabalhos? Então, a gente também trabalha com a parte de contratos, análise de contratos, né, regularização fundiária. A gente trabalha também que às vezes a gente tem alguma questão ligada à disputa de terra, né? Então às vezes a gente tem a necessidade, né, de inventário, nós fazemos essa parte de regularização de cessão hereditária. Muita gente fala assim, não, tá em inventário, eu não vou poder vender. Vai poder vender, mas tem que fazer isso da forma certa. É um jeito correto de ser para você não né? perder dinheiro, porque muitas das vezes a pessoa coloca aquilo ali como uma impossibilidade, como uma coisa que deprecia a propriedade, e na verdade não é isso. Existe ali um valor de regularização que se você não fizesse, vai passar para a pessoa que está adquirindo. Então é uma questão da gente orientar e fazer toda essa parte aí de inventário. A doutora Carolina trabalha nessa área de família, né? Também cuida da parte de inventário também junto comigo, né? Na área de sucessões. E o doutor Tiago faz a parte trabalhista, né? De contratos de trabalho, não é? A parte de defesa tanto do produtor rural, eventualmente, quando tem algum funcionário que o aciona, ou eventualmente com algum empregado que se sinta lesado nos seus direitos como trabalhador rural. Então, estamos aqui com a carteira de serviço à disposição de vocês. Tá ótimo. Tá bom? Muito obrigada. Eu acho que vai ajudar muitas pessoas, né, a essas dúvidas. Eu também tinha essas dúvidas aí, já sanou bastante. Com certeza eu vou te chamar para mais bate-papos aqui. E se você gostou, dá um like aí, se inscreva no nosso canal. Ficou com dúvida, quer que fale sobre outro assunto? Tem vários assuntos aí, principalmente em relação à sucessão, né? A inventário. A gente pode trazer de novo o Alexandre, o Thiago, a Carolina, né? Para fazer esse bate-papo aqui e tirar todas as suas dúvidas.